paz do Senhor a todos. Estamos dando início a mais um episódio do nosso programa História e Geografia Bíblica. Estou aqui com os companheiros de mesa, Diácono Vinícius, que também é professor universitário em Ciência Política, Pastor Antônio Carlos. Amém, a paz do Senhor. Que é engenheiro e um estudioso da Palavra do Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema, as viagens de Paulo e as cartas de Paulo. Nós vamos dar início à segunda viagem missionária de Paulo. No último episódio, nós tratamos sobre o Concílio de Jerusalém e agora nós vamos entrar na viagem, que começou por terra, seguindo ali Antioquia, o sul da atual Turquia, que na época era a Galácia, depois foi até Troade e passou pela primeira vez para o lado europeu, Macedônia, Grécia, aquela região lá. Tudo isso nós vamos ver nesse episódio e provavelmente em mais um episódio. A segunda viagem missionária de Paulo, o apóstolo Paulo. Então, vamos dar início. Pai Senhor Vinícius, mais uma vez. Amém. Pai do Senhor. Passar para ti aí a palavra. Vamos então recordar aqui, fazer uma recapitulação que nós vimos no episódio anterior, aquela reunião em Jerusalém. E também da formação de uma comissão que foi então para Antioquia, para que pudessem propagar a doutrina que havia sido dada por revelação no corpo. Então, chegando a Antioquia, aqueles homens permaneceram por um tempo, porém, Silas permaneceu em Antioquia. E isso acaba sendo uma providência do Senhor, porque Silas é um companheiro de Paulo na segunda viagem missionária. Vamos abordar aqui assuntos, mas todos já conhecem a experiência vivida do carcereiro, quando ambos são presos, por exemplo. Então, foram companheiros de ministério e de evangelização. É importante nós falarmos que o que motivou essa segunda viagem está descrito num texto bíblico, em Atos dos Apóstolos, ainda no capítulo 15, no verso 36, que diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E isso nos coloca um grande exemplo de um pastor que se preocupa em saber como vai o rebanho. E, naturalmente, as interferências que aconteceram dentro de Jerusalém, daqueles até que foram testemunhas da ressurreição, da ascensão aos céus do Senhor Jesus, entre eles houve dúvidas e interferências doutrinárias. Então, Paulo ele se preocupou em passar novamente pelas igrejas da Galácia, que foram anteriormente evangelizadas, foram formadas, e então ele se preocupou em saber como eles estavam. Vinícius, aqui só me permite aqui. E agora eles tinham uma mensagem nova ali, muito coesa, diferente daquilo que tinha sido decidido no Concílio de Trento, Porque Jerusalém. Concílio de Jerusalém. Trento. Concílio de Jerusalém. Então, eles agora tinham o assunto definido sobre circuncisão, não circuncisão, como eles tinham pregado lá em muitas sinagogas nessa região, lá em Listra, Derbe, Antioquia da Pisídia. Então, exato. Agora ele volta lá com essa mensagem para consolidar aquilo que saiu da reunião. Olha que interessante, Porque primeiro a evangelização.
o evangelista, a figura do evangelista. Depois, o doutrinador. Então, como que essa, né, dinâmica entre os ministérios acontece de uma forma muito, né, ordenada pelo Espírito Santo. Então, houve esse chamado de Paulo para que ele, Barnabé, então empreendessem uma nova viagem, porém, Barnabé tinha um sobrinho, que nós, né, conhecemos, é João Marcos, era sobrinho de Barnabé. Então, Paulo, muito coeso, convicto, como João Marcos não havia participado de toda aquela jornada da primeira viagem, e inclusive não participou da evangelização continental da região da Galácia, porque quando ele chega ao porto, ele já retorna. Deixou a primeira viagem. Então, Paulo, se não era prudente, então, seguir a viagem com João Marcos. E, havendo uma discordância, Barnabé vai para a sua região, não é, familiar, que é Chipre. Então, Barnabé, junto com João Marcos, partem para uma ilha chamada Chipre, que já havia sido evangelizada na primeira viagem. Até que, de fato, Paulo, agora junto com Silas, vão empreender, passando então por algumas regiões que nós mencionamos. A Síria, onde está Antioquia, né? E também para a Cilícia, que inclusive é onde está a sua cidade natal, Tarso, né? É uma imagem também que vai demonstrar a cidade, né? Até atualmente ali, algumas figuras, algumas fotos que vão demonstrar. Mas é importante nós dizermos que, a partir deste momento, se dá início à segunda viagem missionária. Aquele caminho pelo continente, naturalmente, não era um caminho simples, porque aquela região é bastante montanhosa. Então, havia as portas da Cilícia, né? Havia o Monte Tauro, ainda Síria, naquela região, entrando, né, onde hoje atualmente é a Turquia, tem os montes Amanos, que chegam a ser de quase 1.300 metros de altitude, né, em relação ao nível do mar. Então era uma região montanhosa, uma caminhada difícil, mas a firme convicção da pregação ao Evangelho, da missão recebida pelo Espírito Santo, realmente, né, conduziu aqueles homens a visitarem novamente aquelas igrejas, né, de Derbe, de Listra, né, que foram áreas anteriormente evangelizadas. Os irmãos conseguem ver na tela um pouco dessas, né, incursões ali pelo continente, como ela de fato acontece. É importante que nesse local, onde era a Galácia, nós temos um servo de Deus que foi muito ensinado pelo apóstolo Paulo, que foi Timóteo, né? E a palavra vai nos falar que ele tinha uma boa reputação entre os convertidos ali da região da Galácia. Ele era filho de uma judia convertida ao Evangelho e filho de um pai grego, mas ele tinha uma boa reputação entre o povo. E agora vamos lembrar, até um texto escrito pelo apóstolo Paulo, diz assim, que os homens vos considerem ministros de Deus. Então, Timóteo tinha o seu testemunho. Paulo percebe aquilo e diz assim, percebe uma característica de um ajudador do Evangelho. Então, esse é o momento em que Timóteo vai, então, se juntar àquela comitiva que estava viajando e vão seguir, então, para a região norte daquele continente. E, na verdade, os pastores vão mencionar que houve até uma interrupção por parte do Espírito Santo, porque eles imaginavam que iam para um lugar, mas o Senhor disse assim, não é esse o lugar, é outro, porque o Senhor tinha, na verdade, uma obra, né, para fazer, já estava sendo preparado aquele momento. O pastor Antônio Carlos vai fazer essa colocação. Antes eu só queria lembrar aqui, né, colocar aqui, que essa viagem, a segunda viagem, ela aconteceu
ali por volta do ano 51 a 53 depois de Cristo. E o Vinícius estava falando aqui dessa região montanhosa, né? Nós tivemos recentemente lá na Turquia, que é essa região ali, perto de Colossos, a Galácia, que fica lá de cima, porque as 7 igrejas da Ásia Menor, né, as 7 igrejas do Apocalipse, ficam nessa região, na parte mais de cima. E eu me lembro que para ir de uma cidade a outra ali, nós tivemos que voltar, atrasou em 3 horas a viagem, porque se nós fôssemos reto, tinha que passar por cima de uma montanha. Então tivemos que contornar a montanha e com isso ela demorou 3 horas a mais pelo contorno para ver quão montanhosa é aquela região. Então a viagem, essa segunda viagem, foi ali pelo ano 51 a 53 depois de Cristo. Pastor Antônio Carlos. Perfeitamente. Então, a paz do Senhor, os irmãos, o pastor Vinícius fez um retrospecto. Se puderem observar um mapa, na primeira viagem, eles saíram de Antioquia pelo mar Mediterrâneo e chegaram ao outro lado do continente e foram até a Antioquia da Psídia, que é a Antioquia do outro lado, e vieram caminhando, evangelizando as igrejas até chegar a última igreja foi Derbe. E agora eles saem outra vez de Antioquia por terra. E se verifica que a última igreja, porque eles não continuaram por terra da última vez, porque eles saíram organizando as igrejas, dando assistência, nomeando, elegendo obreiros que dessem continuidade ao trabalho. E agora eles voltam para fazer uma supervisão. O professor Vinícius já deu uma boa explicação da região. Então eles passam pelas mesmas igrejas fazendo uma supervisão. Passaram por essas 3 últimas, Derbe, Listra e Icônio. Por certo, passaram por Antioquia da Psídia também. E havia uma intenção deles de continuar evangelizando nessa região que é a da Ásia, atual Turquia. E mais alguma coisa. Eu vou pedir uma coisa aqui ao professor Vinícius, se for creio que pode ser de improviso, né? O que eu estou pedindo aqui, se ele puder de imediato, tudo bem, se não, se organizar, se puder, para nos mostrar esses mapas que são tão difíceis de interpretar com a atualidade, né? Mas nós sabemos que do lado da Ásia, entre a Ásia e a Macedônia, que antigamente era tudo Grécia, né? Hoje, Macedônia e Grécia. Está o Mar Egeu, ali no meio o Mar Egeu. Bom, então, quando chegar o momento... Não, já vamos então aproveitar aqui, né, para dizer que nós estamos nos referindo a localidades que, por permissão do Senhor, foram muito preparadas pelo império que estava dominando naquela ocasião, que era o Império Romano. Então nós conhecemos o Império Romano por algumas características, como a sua administração, né? Era uma das formas de exercer o domínio nos locais. Então nós vamos perceber que nessas viagens missionárias, né, os homens de Deus passaram por estradas que foram preparadas durante o Império Romano. Então, na verdade, a palavra vai nos fazer uma referência dessa ocasião como a plenitude dos tempos, né? Por permissão do Senhor, esses locais, né, foram estruturados em estradas e também em portos, né? Então, nós vamos perceber que no mapa, eles até então haviam evangelizado o continente asiático, saindo, né, daquela região da Palestina, onde hoje nós encontramos o Oriente Médio. Em algumas literaturas, antes das guerras mundiais, chamava-se Oriente Próximo, né? Porque o Oriente Médio é uma nomenclatura militar. Então, passando ao norte, nós temos a área da Turquia. A Turquia é um ponto de encontro
não é, entre dois grandes continentes, que é o continente asiático e o continente europeu. Então, até então, havia sido evangelizado o continente asiático. E é nesse momento, a partir dessa segunda viagem, que a Turquia, né, tinha um porto, né, chamado ali de Troade, que é de onde Paulo sai, da Ásia, ou seja, um porto, né, uma estrutura feita pelo Império Romano. E no outro lado, atravessando então o mar Egeu, nós temos um outro porto, que é Neápolis, ou Nápoles, que já vai dar acesso a uma outra cidade que será evangelizada, que é Filipos. Então, é importante que a administração era tão bem planejada e executada, não é, que havia estradas que direcionavam para portos, e esses portos, quando lançavam ao mar os seus navegantes, já havia um outro porto na outra costa, onde eles pudessem chegar e então encontrar uma nova estrada. Nós vamos encontrar aqui essa estrada até chamada de Via Egnatia, né, ou Ignácia, que era uma estrada usada pelo Império Romano para fazer a sua administração, para fazer recolhimento de taxas de tributos. Então havia uma comunicação feita pelo Império Romano para então governar, e nesses locais onde nós vemos que o Senhor usou homens ali passando por esses locais para levar então a palavra do Senhor. Muito bem, agradecemos aqui essa interlocução aqui do Vinícius, professor Vinícius, e voltamos então. Então, o Paulo e Silas, eles faziam a supervisão, visitaram aquelas igrejas que por onde passaram, onde houve grande número de conversões, multidões, diz a palavra, se converteram, e eles tinham a intenção de se dirigir a outras regiões da Ásia. Mas o Senhor, o Espírito Santo, não permitiu que eles continuassem. A intenção era mais para o norte. Era Bitínia. Que era Bitínia. Mas o Senhor não permitiu. E eles chegaram na localidade mais quase no extremo ocidental da Ásia, chamada Mísia. Mísia. E, de noite, só um minuto aqui que eu estou fazendo uma consulta à palavra aqui. Atos 16, 9. 16, 9. Então, quando chegaram a Mísia, nesse extremo, eles intencionavam subir para continuar evangelizando na Ásia. Mas o Senhor disse que não era o propósito do Senhor. Então, eles chegaram até Troade, ou Troas, depende da tradução da Bíblia, que era um porto do lado da Ásia. E ali, de noite, Paulo teve uma visão onde ele via um varão com características macedônicas, um varão macedônico, pedindo que ele viesse até a Macedônia para ajudá-los. E eles entenderam que o Senhor estava chamando para levar a palavra lá do outro lado do Mar Egeu, no continente europeu, precisamente na região macedônica, que naquela ocasião era a Grécia. Então eles, por via marítima, navegaram até uma ilha chamada Samotrácia. Nosso mapa aqui pode fazer esse acompanhamento, e da Samotrácia chegaram ao porto do outro lado da Macedônia, chamada Neápolis, ou Nápoles. Neápolis, neo vem de novo, polis vem de cidade, né? Nova cidade. Que não é a Nápoles romana, né? Que não é a Nápoles romana. É outra Nápoles. É importante dizer. Perfeitamente. Mas então, de lá, eles foram até Filipos. E o Senhor tinha
um propósito muito grande e ali começa uma obra extraordinária da parte de Deus ao chegar ali na cidade de Filipos. Lembra-se sempre que as cidades eram muradas, né? Então, chegando lá, de manhã cedo, saíram das portas da cidade, foram até o rio, buscando um lugar de oração, encontraram as mulheres por ali, pregaram a palavra e uma delas, chamada Lídia, era vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que já era serva do Senhor, mas ouviu a palavra e aceitou o Senhor, foi batizada e acolheu os discípulos em sua casa. Mas Paulo e Silas, eles voltaram ao rio, na cidade, começaram a pregar a palavra lá. E quando eles estavam no lugar de oração, no lugar que pregava para as mulheres, já com Lídia convertida e já batizada, apareceu uma moça com espírito de adivinhação. E ela dizia assim: estes homens que nos anunciam o Evangelho são servos do Deus Altíssimo. O que ela falou era verdade, só que ela estava sendo usada pelo adversário, porque afinal, se Paulo e Silas pregam verdadeiramente o Evangelho e ela também está falando das mesmas coisas verdadeiras, os dois são a mesma coisa. O adversário estava usando uma obra de confusão para anular a obra de Deus. É muito importante esse momento ali vivido. Algo que me chama muita atenção é que sempre chegando a uma cidade, eles procuravam um lugar, uma sinagoga. Aqui eles não estão numa sinagoga. Então, já temos uma característica de um local em que o judaísmo não era presente. Até vão à beira do rio para orar. Encontram mulheres ali, como o pastor Antônio Carlos comentou, o exemplo de Lígia, né? E é muito interessante ali que nós vamos perceber que a igreja que fica instituída naquela região era feita por pessoas que não conheciam ao Deus único e verdadeiro. Vamos poder dizer assim, era uma igreja só de novos convertidos, não é? Exatamente. Então, depois, entrando na carta, nós conseguimos nos deter mais nesses detalhes, porque a carta aos Filipenses ela tem um conteúdo, né, de ensino para aquele que está iniciando na fé com uma robustez, né, com uma consolidação doutrinária muito interessante. E nós vamos perceber que a conversão de Lígia ela é tão verdadeira que ela abriu o seu coração, né, para o Senhor e abriu a sua casa para a igreja. Então, era até algo comum naquela época, não existiam templos, né, construídos, então era comum que os cultos fossem realizados, principalmente nas casas de pessoas que tinham uma condição até melhor, com uma casa que pudesse acomodar mais pessoas por causa do tamanho, e assim foi a experiência. E é muito importante nós percebermos uma conversão verdadeira, né, de Lídia, porque ela teve um total desprendimento e disse assim, a minha casa agora é um lugar para ser feita a obra do Senhor. Né? E algo que nos sempre chama a atenção é que oposição sempre se levanta ao projeto. Depois da conversão de Lídia, né, o que nós vamos encontrar? Uma mulher com espírito de adivinhação que tinha homens, senhores, que arrecadavam dinheiro com as adivinhações. Não é? Então, o que estava querendo se mostrar ali? O que eles estão pregando é a mesma coisa que eu estou dizendo. E o evangelho não é feito de confusão. Não é? É importante nós deixarmos isso bem definido. Interessante ali que, apesar do sonho
que Paulo teve de um homem macedônico, quem ele contou primeiro não foi uma figura masculina, foi uma mulher, Lídia, né? Mas, na verdade, ali o sonho estava mostrando uma obra que seria realizado na região da Macedônia, né? E o dom espiritual, né, precisa ser discernido por isso, né? Se fosse, talvez, pensar literalmente, né? Ah, eu não vou anunciar o evangelho à mulher porque o meu sonho foi com um homem macedônico. Mas não, ali houve um discernimento da parte de Paulo e o homem macedônico com o qual ele sonhara era a obra que o Senhor queria realizar ali naquela cidade. E a libertação dessa jovem ali trouxe já uma oposição, né? Veio a oposição ali na cidade, eles levaram aos magistrados, ali reclamaram, eles estão perturbando, e a ponto de eles serem presos, né? Mexeu no bolso deles, né? E aí tem uma outra história aí, que o pastor Antônio Carlos vai dar continuidade aí. Bom, então nós paramos aqui na jovem com o espírito de adivinhação. Paulo suportou por algum tempo. Aqui tem um ensino também. A palavra diz para não impor as mãos precipitadamente. Que nós precisamos ter cuidado. O que fazemos, expulsar demônios, lidar com coisas oprimidas. Precisamos estar assim, muito na direção do Senhor e o que fizermos fazer dentro daquilo que o Senhor orientar. Então ele suportou, ele evitou mexer com aquilo. Mas chegou um momento que se tornou incontornável e ele expulsou aquele demônio, aquele espírito maligno que provocava a adivinhação. E a mulher cessou de adivinhar. Mas ela tinha, já mencionado aqui, foi mencionado há pouco aqui, ela tinha pessoas que a controlavam e que ganhavam muito dinheiro com isso. E essas pessoas ficaram irritadas porque os dois apóstolos, eles fizeram cessar o ganho deles e reuniram a multidão da cidade, os levaram até os magistrados, que eram as pessoas responsáveis pelo governo, pela segurança da cidade, e disseram que estava expondo a comunidade a costumes estranhos. Em conclusão, os consideraram como transgressores, açoitaram com varas e os prenderam. Nós estamos falando de história e geografia bíblica, então tem alguns detalhes que a gente gosta de citar. Pelo teor da palavra, pelo seu conteúdo, se percebe que a prisão era algo como se fosse um subsolo, que eles foram lançados no átrio interior. Era até para evitar fuga, né? Era uma questão de segurança, não é? E ainda, além de os prender, açoitados, foram presos e amarraram os seus pés com cadeias no tronco. Não se sabe se esse tronco era por cima ou se tinha um tronco onde era... Mas, de qualquer maneira, estavam presos. Lembramos aqui que a meia-noite não era a meia-noite de hoje, né? Porque se dormia muito cedo, não tinha energia elétrica. Se dormia... A metade da meia-noite era a metade da noite, né? Para quem dormia às 8 ou 9 acordava às 4h30, 5 horas. Então, a meia-noite era a metade da noite. Mas, à meia-noite, Paulo e Silas estavam cantando hinos de louvor a Deus, glorificando o Senhor pelas chicotadas e pela prisão. Não questionaram, nós estamos aqui a serviço do Senhor, será que houve algum erro? Será que houve algum engano? Eles não pensaram isso. O dom não era do Senhor, né? Não era do Senhor, não. aquilo que eles estavam fazendo, mas eles tinham total convicção da obra que Deus estava realizando no coração deles, na vida deles. E Deus tinha um propósito. Foi preciso pagar um preço, mas Deus tinha um propósito naquilo. Que quando deu, nesse horário, ocorreu um grande terremoto que abalou as estruturas e também
todas as cadeias foram abertas. São duas coisas diferentes. O terremoto é uma coisa, abrir as cadeias é outra coisa. Só que é tudo uma operação da parte de Deus. E todos os presos foram soltos, libertos. O carcereiro, ele respondia com sua própria vida a segurança dos prisioneiros. Se o prisioneiro fugisse, ele era arriscado a ser morto. Então o carcereiro, vendo aquela situação, tomou a espada para se matar. E Paulo gritou com grande voz, dizendo que ele não fizesse isso, que todos os presos estavam aqui. E o carcereiro pediu luz. Quer dizer, uma parte da luz de Deus já tinha entrado, não é, no coração dele, não é? E pulou dentro da prisão e a palavra dele para Paulo, não percebi que ele foi a algum lugar para ouvir a palavra do Evangelho, nem que ele estivesse numa sinagoga, como o professor Vinícius disse aqui, não tinha nenhuma sinagoga lá, mas a palavra dele disse: senhores, que devo fazer para alcançar a salvação? Mas ninguém falou nada. Como que ele foi saber? Então, a alma do homem tem sede de Deus. O homem sabe, o seu interior sabe que existe uma perdição e que existe uma salvação. Às vezes nós nos esforçamos para explicar o que já está explicado. O importante é entregar aquela palavra que vem do Senhor que vai resultar na salvação. E Paulo disse a ele: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. É uma palavra também profética. Todos a família. Dali, claro que a prisão não era a casa do carcereiro. O carcereiro tinha a sua casa. Levou Paulo e Silas, lavou os vergões das chicotadas e colocou a mesa para comer com eles e foram batizados. O carcereiro, a esposa, os filhos, toda a sua casa. Interessante que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Tem muitas pessoas que oram há anos pela família, né? Para converter toda a família, né? Mas aquela conversão do carcereiro foi uma questão de vida ou morte. Ele já estava com a espada para se matar. Mas Deus operou em todos os sentidos, porque o propósito do Espírito Santo era a conversão daquela família ali em Filipos. E a conversão foi tão grande, que a família toda se converteu. Uma operação assim grandiosa da parte do Senhor. Amanhece o dia, os magistrados mandaram um recado para o carcereiro dizendo que libertasse, mas Paulo ficou um pouco indignado com aquela situação e disse assim: nos açoitaram publicamente, nos prenderam e nós somos cidadãos romanos. Não é permitido que seja feito alguém com cidadão romano sem ouvi-lo, sem ter um julgamento honesto. Aí os magistrados se abalaram com essa palavra, não sabiam que eram cidadãos romanos, foram até eles, imploraram que eles saíssem da cidade. Primeiro foram à casa de Lídia, por certo, oraram, e dali eles partiram seguindo viagem. Algum comentário até aqui? Eu só queria fazer um comentário. Falasse ali que eles foram açoitados, podiam ter reclamado, mas estavam cantando. Mas eles estavam ali por um sonho, né? Por uma orientação do Senhor. Então, eles sabiam que o Senhor estava naquele assunto ali. E tinha uma ordem direta do Senhor. O Espírito Santo tinha impedido de eles irem para o norte, lá em Bitínia, e deu um sonho. Então, eles sabiam claramente que o Senhor estava naquele assunto ali e que ia operar grandes bênçãos. E eu queria ainda fazer uma colocação aqui, que ali foi a entrada na Europa, né? Nós já falamos isso aí anteriormente, mas é o primeiro momento que eles entram na Europa.
Ali tem um mar, ali que eles chamam de Mar Mármara. Lá de cima é o Mar Negro, o Mar Mármara ali, hoje perto de Istambul, onde era Constantinopla, Bizâncio, e naquela passagem ali, um pouco para cima e para baixo o mar é Egeu. Então ali tem uma divisão, eles têm essa divisão de mar lá. Mas o que importa aqui é que eles, pela primeira vez, estavam passando na Europa e um lugar, como o Vinícius colocou ainda há pouco, é mais gentil do que judeu, né? Exatamente. É importante que a própria preocupação dos magistrados ali por causa da Lex Pórcia, que era uma lei, né, do Império Romano, porque a condenação, o julgamento, na verdade, né, de cidadãos romanos, ela deveria ser feita, né, ouvindo, sabendo, e não já passar para torturas, né, por castigos corporais. Então, Paulo tinha ciência, né, também dos seus benefícios, né, como cidadão romano, que gerou muita preocupação ali naquela ocasião, né? E nós vimos ali essa grande experiência, né, tida com o carcereiro, né, com a sua família, mas a palavra também faz questão de deixar claro que Paulo pregou ao carcereiro e à sua família. Então, quer dizer, cada um exerceu ali o seu livre-arbítrio, recebeu a palavra do Senhor e, digamos assim, os primeiros membros da igreja de Filipos estavam já, né, integrando. Lídia, primeiramente, depois o carcereiro, a sua família, né, formando ali os primeiros membros da igreja de Filipos. Quando eles saem, então, Paulo, então, vai para a via, né, Ignácia. Então, vamos talvez continuar já no próximo episódio, uma segunda parte da viagem missionária, quando Paulo e Silas terão acesso a outras cidades, né, como Bereia, por exemplo, né, como Tessalônica, que também são cidades com muita experiência e certamente muito ensino, né, para todos nós. Bom, estamos bem adiantados no tempo, por isso vamos dar encerramento a esse episódio da segunda viagem de Paulo, mas que terá uma continuidade, que na verdade ela está só no começo, né? Mas já teve bastante informação. Então, Pai do Senhor, pastor Antônio Carlos. Paz do Senhor, paz dos seus irmãos. Pai do Senhor, Vinícius. Bem, Pai do Senhor, os irmãos. Até o próximo episódio. A paz do Senhor a todos.